querido telespectador do nosso programa Andando com Cristo. Você deve estar sentindo falta do pastor Ildemar, mas ele está em seu período de férias e eu, pastor Anderson, auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana de Dourados, a sua Igreja do Relógio, assim conhecida na cidade, irei substituí-lo nas próximas 2 semanas. Que Deus esteja te abençoando onde você estiver. Você já se deparou com situações em que pessoas boas são rejeitadas por pessoas más? Você já teve aquela visão ou aquela convicção de estar certo, de estar sendo zeloso, e as pessoas às vezes chamando a sua atenção continuamente e você não deu ouvidos? Você talvez esteja com a sua religião há anos frequentando ou seguindo uma religião, mas não parou para se perguntar como você tem se comportado, ou qual o sentimento de você em relação a isso, ou quais são os alertas que chegam aos seus ouvidos? É sobre isso que nós falaremos hoje. Baseado no texto que está lá em Marcos capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 12, a famosa parábola dos lavradores maus, nós vamos refletir sobre os perigos de uma religiosidade externa e quando os nossos ouvidos estão tampados para os alertas que Deus nos envia. Preste atenção na mensagem a seguir, baseada no Evangelho de Marcos, que faz parte de uma série de mensagens pregadas na Igreja Presbiteriana de Dourados, e que Deus te abençoe onde você estiver. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Abra sua Bíblia, primeiramente em Isaías capítulo 5. Hoje, então, nós daremos sequência à nossa série de exposições no Evangelho de Marcos, será o capítulo 12, mas a chave interpretativa, digamos assim, se você prestar atenção nesse texto antes de nós irmos para lá, você já vai ter metade do sermão explicado para você, ou auto-explicado. Isaías capítulo 5, versículos de 1 a 7, acompanhe a leitura por gentileza. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha.
O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras, implantou torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, pois, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais eu podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Todo mundo leia comigo o versículo 7 agora, uma só voz. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Agora folheie a sua Bíblia para o Evangelho descrito por Marcos, capítulo 12. Versículos de 1 até o versículo 12. Evangelho descrito por Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12, acompanhe a leitura por gentileza. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado, a quem lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta palavra. Então, desistindo, retiraram-se. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. E agora, Senhor, nesse momento tão sublime, ilumina-nos, ó Pai, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei, sabendo que a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma, sabendo que a tua lei é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, sabendo que a tua lei é perfeita e capaz de nos tornar completos para toda boa obra, suficiente para tudo. Ó Pai, não nos deixes perder o zelo pela tua lei, não nos deixes desprezar as sagradas escrituras. Fala, Deus, conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Como eu te disse então, se você prestou atenção no capítulo 5 de Isaías, você já tem um elemento extremamente importante para a interpretação do texto aqui. E eu vou começar de uma forma bem didática, quero que você entenda 5 elementos aqui para a gente entender a parábola, ok? Coisa simples, se os corintianos tiverem dificuldade eu repito, mas a gente vai junto aí, tá bom? Presta atenção nas figuras presentes aqui. O dono da vinha,
Deus, a vinha, Israel, os servos, os profetas, os lavradores, a liderança espiritual, especificamente sacerdotes, escribas e anciãos, e o filho amado do dono é Cristo. Repito, a vinha, a nação de Israel, o dono da vinha, Deus, os servos enviados, os profetas enviados a Israel, os lavradores maus, a liderança espiritual de Israel, no caso sacerdotes e escribas, e o filho amado do dono, a pessoa de Jesus Cristo. Se você entender isso daí, automaticamente o texto falará por si mesmo, que é o que você vai ver. A cena descrita aqui então é uma cena dentro do templo, e ela começa a partir do capítulo 15 do versículo 11, é uma cena só. Capítulo 11, versículo 5. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo. E o templo aqui é o templo reconstruído por Herodes. Herodes era um imperador, um governador, no caso ele não era imperador romano, mas um governador com mania de grandeza, de grandes obras. Então aquele templo singelo do Antigo Testamento, feito de madeira, com todas as suas peculiaridades, agora tinha sido reconstruído, suntuoso, colunas enormes. Estudiosos dizem que na porta de entrada do templo havia uma vinha, simbolizando Israel, em alto relevo de ouro. E os anciãos mais ricos de Israel, os frequentadores do templo, os nobres, vezes por outra levavam uma uva de ouro e iam acrescentando a essa vinha, dando valor a ela. A beleza desse templo é tamanha que, se você folhear a sua Bíblia à frente e ver aí no capítulo 13, versículo 1, os discípulos de Jesus vai dizer assim: mestre, que pedras, que construções. A paisagem era linda, não só do templo, mas do vale que se colocava ali. E dentro do templo, se você olhar aí a partir do versículo 27 do capítulo 11, o clima de hostilidade para com Jesus vai crescendo. Os escribas, fariseus e sacerdotes, enciumados pelo ensino de Jesus, eles vão crescendo em hostilidade a Jesus e vão apresentando pegadinhas teológicas para a pessoa de Cristo. O problema é que a cada pegadinha que eles apresentavam, Jesus respondia com autoridade e ainda rebatia-os muito bem. E eles ficaram muito bravos porque Jesus se negou a respondê-los, conforme o versículo, no versículo 33, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então, o clima, o que está desenhado aqui, é a hostilidade de uma classe religiosa líder em Israel, zelosa pelo templo que Jesus estava, loucos para acharem um motivo para prender e matar Jesus, como eles farão futuramente. Então as palavras que nós iniciamos no capítulo 12 são com esse clima, com essa questão aí colocada. Então, quando você vê aí no versículo 1 do capítulo 12, agora adentrando no nosso texto, depois entrou Jesus a falar-lhes. O lhes aí se referem ao versículo 27 do capítulo 11. Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. A elite teológica do povo de Israel. E aí então Jesus profere esta parábola para combater o zelo teológico hipócrita e a falta de zelo daqueles que tinham o privilégio de servir a Deus, daquele povo judeu, ou dos líderes judeus que tiveram acesso às informações de salvação em primeira mão, mas comportavam-se de forma desmazelada. Então, na parábola aqui, uma vez que nós lembramos isso, nós temos 3 cenas que eu quero caminhar com vocês para que nós possamos entender. A primeira cena que eu quero descrever para vocês está no versículo 1, e ela retrata o valor da vinha do povo de Israel aos olhos de Deus, o Pai. Olha o versículo 1 aí. Entrou Jesus a falar-lhes por parábola.
um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e assentou-se no país. Lembre-se, a vinha, povo de Israel. Então a primeira cena que eu quero chamar nesse versículo 1 aqui é o zelo de Deus pelo seu povo. Ele não ganhou uma vinha, ele plantou uma vinha. Ele é o dono da vinha. É muito interessante que o texto paralelo de Mateus, não precisa abrir a sua Bíblia agora, que está lá no capítulo 21. Mateus Jesus profere a palavra um homem de família, um chefe de família, dando a ideia aqui da paternalidade de Deus para com o seu povo de Israel. E olha como ele cuida dessa vinha. Primeiramente ele põe uma cerca sobre ela, cercou-a de uma sebe, é um muro de proteção que era colocado sobre as plantações para evitar ladrões, né, e depredadores da vinha que era colocado. Deus não apenas planta a sua vinha, Deus não apenas dá origem à sua igreja, Deus não apenas gera o seu povo, mas Ele cuida do seu povo. E esses elementos de proteção listrados aqui, o primeiro é a sebe, ou seja, uma cerca, um muro. O segundo é um lagar. O lagar era um instrumento para a produção de vinho. Então você imagine uma cova, não é um bom termo, mas um buraco na terra com pedras. Hoje seria um buraco cimentado, mas não era o caso. As vinhas eram colocadas e pisadas ali. E uma vez pisadas, elas desciam para um lagar ou um mais fundo, onde elas escorreriam para a fermentação dentro dos tonéis. Então a expectativa da plantação da vinha, aquilo que era esperado da vinha do Senhor Jesus, ou de Deus o Pai, é que essa vinha fosse produtiva. Não era para ser uma vinha apenas ornamental, mas era para ser uma vinha que viesse a produzir no tempo devido e desse os seus frutos. É para isso que ele pôs o lagar, a fim de que no devido tempo o povo de Deus produzisse os seus frutos, o bom vinho. Assim como nós lemos lá em Isaías 5, eu esperei que a minha vinha produzisse uvas boas, mas ela produziu uvas más. Mas a expectativa do Pai em relação ao seu povo é a produção de uvas boas, Terceiro elemento de cuidado do dono da vinha com ela, edificou uma torre, lembrando a proteção, lembrando que o guarda de Israel não dorme. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela habitam, ok? Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas é certo que não dorme, nem dormita o guarda de Israel, porque o grande sentinela está cuidando da sua igreja. Então eu quero chamar a atenção nessa primeira cena aqui então, para com o amor de Deus na origem da vinha, que é o povo de Israel, e esses elementos presentes para cuidado desta vinha. E Deus delega o cuidado da sua vinha a pessoas que deveriam ser responsáveis, porém não são, no caso da parábola em questão. E agora eu quero te convidar para que você olhe para a segunda cena. Uma vinha plantada com tanto amor, com tanto cuidado, com tantos elementos de proteção, de zelo, adornada com o máximo de cuidado, ela é colocada na mão de alguns lavradores. E agora, a partir do versículo 2, eu quero chamar a atenção do procedimento desses homens maus, mas eu quero chamar a atenção para algo maior, o cuidado de Deus com a sua vinha. Então a figura aqui que nós temos são os lavradores, simbolizados pela elite teológica de Israel, sacerdotes, escribas e anciãos. E agora Deus vai enviando seus servos. Quem são eles? Os profetas. Dá uma olhadinha na história do povo de Israel. Dá uma olhadinha como que às vezes nós nos identificamos muito mais com os lavradores maus do que com os servos de Deus. Olha que interessante como há uma gradação
na violência deles aqui. Os primeiros que foram enviados foram espancados. Os segundos receberam golpes na cabeça, literalmente cortaram na cabeça, não é decepar, mas é cortar na cabeça. Depois ainda, eles foram insultados e termina com assassinato. Vários e vários foram assassinados ao longo do tempo. Lição de cara aqui para nós que nós já temos a gradação do pecado na vida do povo de Deus. Como que aquilo que inicialmente era apenas uma rejeição transforma-se em assassinato posteriormente. E aí você tem então o paralelo com a história de Israel e o envio de profetas. E aí, se a gente der uma olhadinha, nós levamos alguns, abre aspas, tapas na cara. Ao longo do tempo, o povo de Deus sempre foi propenso a ser hostil às palavras do profeta. Neemias, quando estava restaurando os muros, além da restauração física, ele faz uma restauração espiritual. E olha as palavras de Neemias, lembrando como o povo de Israel tinha se comportado. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Isso aqui é mais um exemplo. Elias foi enviado ao deserto e desejou morrer, perseguido por Jezabel. Zedequias, o último rei antes do cativeiro, olha a atitude de Deus para com ele. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Porém eles zombavam dos mensageiros, desprezaram as palavras deles e debocharam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. O autor da carta aos Hebreus, referindo-se aos profetas, na galeria dos heróis da fé, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio. De acordo com a tradição judaica, Isaías morreu cerrado ao meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Como não lembrar também de Oséias, que foi obrigado a contrair matrimônio com prostituta para simbolizar o ultraje do povo de Israel para com o seu povo. Talvez quem estava ouvindo essa parábola tenha se lembrado de João Batista, que foi decapitado porque acusava o pecado de Herodes. O conforto espiritual, a hipocrisia religiosa, muitas vezes tampa os nossos ouvidos de forma que o óbvio parece que não é atendido por nós, martelando aos ouvidos constantemente. E aí, por fim, como se os servos não tivessem dado conta, ou como se o ouvido dos lavradores na vinha não prestar atenção no servo, o Deus, o dono da vinha, tentou a última cartada. O filho amado, a expressão máxima do amor. Lembra desse título? Batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O autor da carta aos Hebreus vai notar também posteriormente nessa progressão. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, fala agora pelo Filho. A expressão exata do seu ser, resplendor da glória
do Pai. O dono da vinha manda o seu representante máximo, aquele que por direito seria como se ele fosse enviado, o filho amado, e ele sofre o ultraje máximo. É interessante como a atitude deles em relação a Jesus prefigura a crucificação. Espancado, assassinado, atirado para fora. Lembre-se da crucificação, quando ele sai de Jerusalém e é colocado para lá. Um cadáver que não fosse enterrado na religião judaica era motivo de ultraje. Nós temos aqui a expressão máxima de amor, o ultimato divino. Como não lembrar do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O dono da vinha continua a martelar e chega com sua expressão máxima, mas não é ouvido. E agora eu quero caminhar para a terceira cena. A pergunta que ecoa aos nossos ouvidos, versículo 9. Que fará, pois, o dono da vinha diante de tamanho ultraje? Que fará o dono da vinha diante de uma maldade que cresce de forma exponencial e que parece fora de controle? Que fará o dono da vinha para com aqueles que deveriam amá-lo, tinham todo o conhecimento e lhes viram as costas? Que fará o dono da vinha? Terceira cena, ele exercerá juízo. Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Uma clássica figura, uma grande figura do juízo final que se aproxima, ou que se aproximava, num pré-anúncio, num prenúncio de que haverá o dia em que ele há de julgar, e lavradores maus não escaparão. Haverá um dia em que o juízo divino será a manifestação pública da glória e da justiça divina. Haverá o dia em que as profecias divinas se cumprirão. Haverá o dia em que aqueles que morreram por causa do Evangelho, cerrados ao meio, decapitados, apedrejados, a justiça será feita para eles. E haverá o dia em que a vinha, a igreja do Senhor Jesus, será restaurada e mantida. E qual é o elemento que restaura, ou que mantém a vinha produtiva? Versículos 10 e 11. Ainda não leste na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Cristo torna-se a pedra unificadora de todos os povos, de todas as igrejas, de todos aqueles que se rendem ao seu nome, independente da sua origem étnica, independente do seu conhecimento teológico. Nós temos uma pedra principal. A parábola é simples, não é? Mas isso posto agora, eu quero chamar a sua atenção a como que fica a sua segunda-feira. Pastor, linda história. Mas e aí? E a minha segunda-feira? Ou até o meu domingo à noite ao sair daqui? O que isso me leva? Primeira coisa, eu quero chamar a sua atenção para você que faz parte da Igreja de Cristo, para um perigo e para uma bênção. Vamos à bênção primeiro. A vinha do Senhor Jesus, ela jamais será morta. A igreja do Senhor Jesus prevalece. Levantem-se os seus inimigos, quantos forem. Nasça e renasça o Estado Islâmico. Tenha alguma marcha perseguidora em qualquer país que esteja. O sangue dos mártires é a semente que prevalece guardando a igreja. Note que a vinha não foi destruída. O que foi destruído eram os lavradores maus, aqueles que deveriam cuidar do povo de Deus.
E agora a atenção, que serve principalmente para mim e para os líderes da igreja, presbíteros e pastores. Cuidado para nós não nos identificarmos com os lavradores maus. Nós cuidamos daquilo que há de mais zeloso, a igreja que pertence ao Senhor Jesus, ou que pertence a Deus e foi comprada pelo sangue de Cristo, ou nós cuidamos da noiva de Cristo. Não temos o direito de sermos maus lavradores, não temos o direito de sermos desmazelados com aquilo que Deus nos confiou. O rebanho não nos pertence, nenhum pastor tem direito de falar a minha igreja, mas a igreja que você pastoreia que pertence a Cristo. Nenhum pastor tem direito de falar a minha ovelha, mas a ovelha que Cristo confiou para que nós pastoreemos, não somente pastores, mas presbíteros. Ah, pastor, então isso não serve para mim? Não, é só para os pastores que são os lavradores maus? Não, porque todos os crentes agora são sacerdotes. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Com a vinda de Cristo, todos os crentes se tornaram sacerdotes, portanto, todos têm o dever de serem bons lavradores e não maus lavradores. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é a progressividade do pecado em nossas vidas. Parece que o que ecoa aqui, parece o início do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Andar-se, deter-se, parar e assentar-se. Os lavradores maus não assassinaram de carne. Começaram com violência gradativa e culminaram com assassinato e escárnio. Assim é o pecado em nossas vidas, a progressividade dele. Nenhum adultério acontece da noite para o dia. São pequenas concessões que são feitas à sensualidade, a um filme, à televisão, ao convívio, e progressivamente ao longo do tempo nós acabamos por afundar as nossas faces no pecado. Tem um texto que eu publiquei, está no site da igreja, Os Excessos do Recesso. Cuidado com o fim de ano. Você querer durante o recesso de fim de ano achar que pode tirar férias de Deus e trazer as suas férias pessoais, que é um direito seu e bom, para férias da vida na igreja. Cuidado quando você acha que nas comemorações de final de ano você pode ter uma cota maior de palavrões. Você pode ter uma cota, é fim de ano, é Réveillon, eu posso falar mais palavrões, eu posso ter mais conversas frívolas. Cuidado. Cuidado por achar que você pode ter uma cota maior até de álcool para ingerir. Não quero entrar na questão aqui, mas cuidado. O primeiro gole pode ser um desastre de muitos maiores. A gradação da violência dos lavradores nos chama a atenção da forma sutil como o pecado entra em nossas vidas. E quando ele chega no seu auge, ele nos torna estúpidos. Porque olha o tamanho da burrice aqui. Você matar um herdeiro achando que vai tomar o lugar dele. Nunca que isso ia acontecer, nem na lei judaica, nem em lei nenhuma. Um assassino matando o filho vai tomar o lugar. Mas o pecado cega. Matemo-los e a herança será nossa. Como que o pecado cega? Como que o pecado deixa as pessoas incapazes de enxergar o óbvio? Próximo alerta que eu quero te tirar, que eu quero chamar a sua atenção, é o desejo de assumir o controle e deixar Deus de lado. Esses líderes religiosos tinham tanto para aprender, ou sabiam tanto para ensinar, mas parece que o conhecimento teológico não se transformou em piedade. O nosso orgulho é o grande ídolo dos nossos corações. Desde o Éden. No dia em que dele comerdes, certamente vos tornareis iguais a ele. Foi isso aqui. No dia em que eu matar o filho, eu serei dono. Não serei mais um lavrador. Vou ser um proprietário. Como que o pecado nos cega? Arrogância religiosa. Desejo de assumir o controle e deixar Deus de lado.
Isso percorreu o Éden e toda a história bíblica, e nós corremos o risco também. O próximo alerta que eu quero te fazer é para os atributos divinos. E 2 atributos são bem claros aqui. Primeiramente, a paciência divina. Porque você olha aqui do versículo 2 até o versículo 8, e parece, mas que raio de dono de vinha é esse? Manda um, mata, manda outro, mata, manda 3, manda infinitos. Ele não tomará providência. Mas a paciência divina é assim. W. Pink, num livro que eu recomendo muito, A.W. Pink, né? Arthur W. Pink, Os Atributos de Deus, livrinho barato, fácil de adquirir. Dentre esses atributos, ele fala da paciência divina. E olha que conceito bonito que ele tem da paciência divina. Ele conceitua a paciência divina como o poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, levando-o a tolerar os maus e a demorar a castigá-los. É o que disse o profeta Naum: o Senhor é tardio em irar-se. É uma característica que Paulo aponta em Deus no capítulo 15 de Romanos: o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Meus queridos, a paciência divina tinha que nos levar a chorar e a dobrar os joelhos, porque se ele exercesse o juízo imediatamente, nenhum de nós escaparia. Ele bate aos ouvidos dos pecadores, ele bate aos ouvidos daqueles que viram as costas para o Evangelho constantemente, porque ele teria o direito de exercer juízo a hora que ele quisesse, mas ele controla-se, tolera os maus. O Senhor é tardio em irar-se. Isso vai se repetir ao longo das Escrituras, mas existe um segundo atributo divino, que é a ira divina. Ele é paciente, mas essa paciência não é infinita. O que fará o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Exterminará. De forma que não haverá mais nada a ser feito. O juízo divino vai ser exercido. Isso é bom. É interessante, olha como o autor termina citando os Salmos no versículo 11. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Porque o juízo divino, se ele é desesperador àqueles que viram as costas para o Evangelho, ele é consolador para aqueles que servem ao Evangelho. Aqueles que são perseguidos serão justificados. A igreja sofredora será redimida. Os que morreram em Cristo terão corpos, serão ressuscitados. Os que perderam seus entes queridos terão suas lágrimas enxugadas. Quer coisa melhor? Viverão com o Cordeiro eternamente, sem assassinato, sem perseguição, sem dor. Isso é lindo aos olhos, maravilhoso aos nossos olhos. E Cristo proporcionou isso para nós. Lembre-se de que Cristo está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, controlando o universo, de onde há de vir para julgar. Cristo julga. Deus vai exercer o seu juízo por meio de Jesus Cristo. E vai resgatar a igreja, punir os maus, e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Com quem você se identifica na parábola? Como parte da igreja, a vinha? Como um orgulhoso religioso, que sabe muita teologia e se acha capaz de desprezar os demais? Como servos, capazes de sofrer pelo Evangelho? Não brinque com a paciência divina. Ele é tardio em irar-se, mas se ir. Se você está afastado do Evangelho, uma vez esteve, volte. Volte mesmo, reconcilie-se com Deus. Se você acha que a sua teologia pura e simples pode te salvar, você está enganado. Se nós, pastores e presbíteros da igreja, achamos que a nossa posição nos garante salvação, estamos enganados. Vamos ficar em pé.
Vamos orar a Deus. Eu farei uma oração pastoral também, pela vida daqueles que estão aqui. Você que é nosso visitante, muito bem-vindo. Logo no final nós vamos cumprimentá-los também. Mas oremos pela igreja, pelos que sofrem, e peçamos misericórdia, se porventura nós nos portamos como os lavradores maus. Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, primeiramente, pela bênção de fazer parte da Tua vinha, a igreja do Senhor Jesus dos dias atuais. Obrigado porque foi o Senhor quem plantou essa vinha. Obrigado porque o Senhor cuida dessa vinha. Obrigado porque o Senhor protege essa vinha. Ó Deus, tem misericórdia e livra-nos da arrogância religiosa. Livra-nos da hipocrisia, ó Pai. Que nós, líderes religiosos, tenhamos noção do preço do que nós temos em mãos. Que nós devemos velar pelas almas, pelas ovelhas que pertencem ao Senhor. Não nos deixe ser hipócritas, ó Pai. Não nos deixe ser tentados por assumir o controle. Livra o Teu povo, Senhor, de querer ser dono daquilo que não nos pertence. Quebra o nosso orgulho, ó Pai. Ó Deus, nosso Pai, obrigado pelos Teus servos, os profetas, ao longo da história. Obrigado pelo profeta maior que é Jesus Cristo, a pedra angular, ó Pai, que restaura, une e fortifica a Tua igreja, Senhor. Obrigado pelo juízo final, ó Pai, que restaura a Tua igreja e que conforta o coração daqueles que sofrem, ó Pai. Sabemos que no final do ano, a mesa vazia, aquele lugar vazio de muitos que perderam, traz sofrimento ao coração, mas a certeza daqueles que morreram em Cristo, do juízo e da ressurreição, conforta os nossos corações, ó Pai. Ó Deus, nós oramos pela Tua igreja espalhada pela face da terra. Oramos pelos nossos irmãos e irmãs que estão em viagem, ó Deus, que eles não abram mão de estar na Tua presença. Protege-os durante a viagem, ó Pai, livra-os de todo acidente, Senhor. E muito obrigado pelo profeta maior, obrigado pela pedra angular que muitos desprezaram, mas que resgatou a Tua igreja e que nos dá segurança e alegria, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929.
Voltamos com o nosso programa Andando com Cristo. E agora, depois dessa mensagem, depois dessa reflexão nesse texto bíblico, eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas verdades que foram ali expostas. Diante dessa parábola exposta por Jesus, dessa situação em que lavradores maus são exortados por vários profetas ao longo do tempo e, por fim, rejeitaram o próprio Cristo, o profeta maior, eu queria te chamar a atenção para algumas verdades. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é para você ver o cuidado de Deus com a vinha, com a igreja dele, com o povo dele. Se você serve a Jesus, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, saiba que o amor de Deus sempre será expresso por sua igreja e ele jamais vai abandoná-la. Segunda questão é a paciência divina com os nossos erros. Você vê que os lavradores maus foram alertados durante várias vezes. Agora, porém, vem para uma terceira questão. É verdade que Deus é paciente, é tardio em irar-se, mas há um momento em que Ele vai se irar. E aí? Como você tem respondido aos diversos alertas que Deus tem soado aos teus ouvidos continuamente, por meio da pregação da palavra, por meio dos seus profetas, por meio dos pastores, que continuamente expõem a palavra de Deus aos seus ouvidos? Não brinque com a paciência divina. E a terceira questão também que eu quero chamar a sua atenção é porque há um juízo divino. Deus há de julgar por meio de Jesus Cristo. Portanto, aqueles que são fiéis têm os seus corações confortados nos momentos difíceis. E aqueles que zombam do Evangelho saibam que pagarão o preço por isso. Vamos orar agradecendo a Deus por esta mensagem. E eu não poderia deixar de lembrar que você é convidado a participar dos nossos cultos e da nossa escola dominical. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola dominical voltada para todas as faixas etárias, desde as crianças até os adultos. E também o culto às 19 horas, às 7 horas da noite, em que nós todos juntos celebramos ao Senhor. Venha nos conhecer, não deixe de passar aqui na Igreja do Relógio e ter o seu momento de comunhão e confraternização com os demais irmãos. Que Deus te abençoe, oremos, feche os seus olhos e me acompanhe em oração. Deus nosso Pai, eu quero orar por cada ouvinte, ó Pai, por cada telespectador desse programa. Ó Deus, eu quero que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, aqueles que fielmente têm servido ao Senhor ao longo dos anos. Ó Deus, eu também quero orar por aqueles que porventura estejam afastados, frios na fé, ó Deus, que as vozes dessa mensagem, a exposição deste texto, soe aos ouvidos deles, ó Pai, como alerta, mas que eles não estejam com os corações endurecidos. Ó Deus, também lembra-nos da Tua paciência e nós podemos agradecer por ela. Mas lembra-nos também, ó Deus, que o Senhor há de julgar. A ira é um atributo Seu e o Senhor não há de deixar passar em branco aqueles que zombam do Evangelho, mas também por meio do juízo haverá de recompensar aqueles que Te servem, ó Deus. Muito obrigado por Jesus Cristo, a pedra fundamental sobre o qual a Tua igreja é edificada. E é em nome dEle que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe aí onde você estiver. Te aguardamos para o próximo programa.